Oi, meu nome é Sofia e junto da minha colega Maria Luísa vamos apresentar o tema Coeficiente de difusão em líquidos para a disciplina de Fenômenos de Transferência 3, ministrada pela professora doutora Cíntia Soares. Aqui está o cronograma da nossa apresentação. Iniciaremos com uma breve introdução, depois falaremos sobre os fundamentos da difusão molecular e o coeficiente de difusão, o DAB, em líquidos. Depois falaremos sobre difusividade no poro e os métodos de determinação do coeficiente de difusão. Depois falaremos sobre as aplicações do coeficiente de difusão e, por fim, faremos uma resolução comentada de exercícios, finalizando com uma conclusão. Na introdução, comentaremos os nossos objetivos, o que é a difusão e a importância da difusão em líquidos. Nosso objetivo com essa apresentação é explicar o conceito de coeficiente de difusão em líquidos através de animações e vídeos explicativos. Também apresentaremos os fundamentos físicos e matemáticos envolvidos, mostrando como esse coeficiente é determinado. E, por fim, relacionaremos esse conceito com aplicações práticas na engenharia química. A difusão é o movimento espontâneo de moléculas de uma região de alta concentração para outra de baixa concentração. Isso acontece por conta do movimento aleatório das moléculas e é um fenômeno que não requer energia externa. Na sequência, colocamos dois vídeos para exemplificar de forma visual o fenômeno de difusão. Este primeiro vídeo é a escala macroscópica do movimento. Podemos observar as moléculas do corante se locomovendo da região de alta concentração para de baixa concentração, até que o equilíbrio na solução seja atingido. Agora, exibindo o segundo vídeo, podemos observar de forma microscópica o fenômeno novamente. Esse vídeo é muito interessante, pois ilustra as moléculas passando do meio extracelular para o meio intracelular, mostrando o que acontece detalhadamente dentro do processo. Agora, vamos discutir por que estudar difusão em líquidos. A difusão está presente em várias tarefas do nosso dia a dia. Nesse tópico, mostraremos onde é possível ver esse fenômeno na nossa graduação. A difusão é fundamental em vários processos de transferência de massa na engenharia química, como absorção de gases, diálise, osmose, liberação de fármacos e reatores. A difusão influencia o desempenho de processos e operações unitárias essenciais para a indústria. Pensando nos reatores, ela afeta a taxa de reação ao controlar o transporte de reagentes até o local da reação. E em reatores heterogêneos, sólido-gás, sólido-líquido, a difusão é muitas vezes o fator limitante da conversão. E a difusão vai impactar o perfil de concentração dentro do reator, influenciando rendimento e seletividade. Nas operações unitárias, como destilação, absorção e extração, a difusão determina a eficiência da separação. Em troca iônica ou secagem, limita a taxa de transferência de massa. E no dimensionamento de equipamentos, como torres de absorção ou colunas de extração, a difusão é fundamental para prever o desempenho. Agora, trazendo exemplos práticos de atuação na engenharia química, nós temos os reatores químicos. Como falado anteriormente, a taxa de difusão influencia a velocidade das reações químicas. Já na separação por membranas, o transporte seletivo de solutos depende da difusão, assim como no tratamento de efluentes, em que a difusão controla a dispersão de contaminantes. E na liberação controlada de fármacos, a difusão determina a taxa de liberação do princípio ativo. Agora, retomando o cronograma da apresentação, nesse tópico falaremos sobre o fundamento da difusão molecular. Começando com o que é o fundamento da difusão molecular, depois fazendo uma comparação entre a difusão molecular e a convecção mássica, trazendo também a força motriz da difusão e, por fim, falando sobre o fluxo e a primeira lei de Fick.
Como dito anteriormente, a difusão molecular consiste no transporte de um soluto de uma região de alta concentração para uma de baixa concentração, que ocorre por meio do movimento browniano, ou seja, o movimento aleatório das moléculas. Este é regido pela segunda lei da termodinâmica, em que o sistema tende a aumentar a sua entropia e isso favorece a difusão. Já nesse tópico, a gente compara dois mecanismos fundamentais de transporte de massa, a difusão molecular e a convecção mássica. A difusão molecular ocorre devido ao movimento aleatório das moléculas, do local de maior concentração para o de menor concentração. Ela é um processo lento e é dominante quando não tem movimento macroscópico do fluido. Por exemplo, em fluidos parados ou em sólidos. Esse transporte é descrito pela lei de Fick e depende da difusividade da substância no meio. Já a convecção mássica acontece quando há movimento do fluido como um todo, ou seja, o transporte de massa é causado por esse movimento, e é aí que entra o conceito de advecção, que é a parte da convecção associada ao transporte pela velocidade média do fluido. Em outras palavras, na advecção, a substância é carregada pelo fluido em movimento. Esse processo é muito mais rápido que a difusão, especialmente em escoamentos turbulentos ou com velocidades elevadas. Portanto, enquanto a difusão depende apenas das propriedades moleculares, a convecção, e especialmente a advecção, depende da dinâmica do fluido. Em sistemas reais, como em trocadores de calor ou torres de absorção, os dois mecanismos costumam atuar simultaneamente, mas em escalas diferentes. Com o intuito de deixar mais palpável, assim como feito pela professora em sala de aula, trouxemos a visualização da diferença desses fenômenos. Esse vídeo exibe a comparação da difusão molecular e da convecção mássica, onde há um equipamento que realiza a movimentação forçada das moléculas, em que também é possível observar como a temperatura influencia no comportamento dessas moléculas. Com o intuito de deixar mais palpável, assim como feito pela professora em sala. Já a força motriz da difusão é o próprio gradiente de concentração. Quanto maior a diferença de concentração, maior o fluxo difusivo, que é limitado pela resistência imposta pelo meio. Assim, tem-se uma relação de causa e efeito, em que a causa é a resistência ao transporte e o efeito é um menor movimento da matéria. Agora, introduzindo o conceito de fluxo de massa, que consiste na quantidade de matéria que atravessa uma superfície por unidade de área e tempo, temos que o fluxo ele é calculado como a concentração vezes a velocidade. Logo, a sua unidade é mol por metro quadrado vezes segundo, ou, em unidade mássica, quilo por metro quadrado vezes segundo. E ele também pode ser um fluxo absoluto ou referenciado a uma solução, que no caso pode ser mássica ou molar. Aqui falando mais sobre a lei de Fick, que relaciona o fluxo de massa com o gradiente de concentração, o fluxo sempre ocorre do meio mais concentrado para o menos concentrado, em que o objetivo é atingir o equilíbrio, ou seja, uma distribuição uniforme das moléculas. Aqui também é importante se atentar se estamos trabalhando em meio mássico ou molar, e se os termos podem ser considerados constantes. A equação mostra essa relação direta, com o sinal de negativo indicando o sentido do fluxo. Agora, retomando o nosso cronograma, iremos falar sobre o coeficiente de difusão em líquidos. Iniciaremos explicando o que é esse DAB, esse coeficiente. Falaremos sobre algumas características e os fatores que o influenciam. E, por fim, falaremos sobre algumas teorias. O coeficiente de difusão, DAB, mede a facilidade com que uma espécie A se difunde em um meio B. Ele aparece diretamente na primeira lei de Fick, como ilustrado a seguir. A unidade de DAB no sistema internacional é metros quadrados por segundo, mas em laboratórios também pode aparecer em centímetros quadrados por segundo. Os valores em líquido costumam variar entre 10 a menos 9 e 10 a menos 10 metros quadrados por segundo. Agora, falando sobre os fatores que influenciam o DAB. O DAB aumenta com a temperatura, diminui com o aumento da viscosidade e também é afetado pelo tamanho das moléculas. Em líquido, o valor é bem menor que em gases.
Aliás, uma curiosidade: líquidos são mais resistentes à difusão que gases, ou seja, o DAB é menor. A difusão em líquidos é mais lenta porque o meio é mais viscoso e tem mais interações intermoleculares. Ela também depende fortemente da temperatura e da composição do sistema. Agora, fazendo uma comparação com o DAB em gases, que é muito maior que o DAB em líquidos, devido a todos esses fatores citados anteriormente. Agora, vamos falar sobre as principais teorias que explicam o coeficiente de difusão em líquidos, o DAB. Existem duas abordagens mais conhecidas: a teoria do buraco, proposta por Eyring, e a teoria hidrodinâmica. Começando pela teoria do buraco. A ideia aqui é que as moléculas do soluto se movimentam no líquido, saltando entre pequenas cavidades, como se estivessem pulando de um buraco para outro. Essas cavidades surgem temporariamente no meio líquido por causa dos rearranjos moleculares, e o salto ocorre quando o soluto encontra espaço suficiente. Já a teoria hidrodinâmica considera que o soluto se move sob a ação de uma força, e essa movimentação encontra a resistência da viscosidade no meio. É como se o soluto fosse uma esfera arrastada dentro de um fluido viscoso. Apesar das diferenças, ambas as teorias buscam explicar a mobilidade do soluto no líquido, ou seja, como e por que ele se difunde. Agora, retornando novamente ao nosso cronograma, abordaremos o tópico 4, que consiste na difusividade no poro. Nesse tópico, iremos estudar a introdução à difusão nos poros, a difusão de Knudsen para gases, a difusão dificultada para líquidos. Falando sobre a introdução de difusão em poros, esse fenômeno acontece quando as moléculas se difundem dentro de materiais porosos, o que é muito comum em catalisadores, adsorventes e membranas filtrantes. Quando a difusão ocorre em poros materiais, ela é afetada pela interação com as paredes. Logo, o valor de DAB precisa ser corrigido para representar melhor a realidade. Falando sobre a difusão de Knudsen, que é apropriada para gases, ela ocorre quando o poro é muito estreito para o gás. Logo, as moléculas colidem mais com as paredes do poro do que entre si. E também é aplicável em baixas pressões e materiais porosos. Logo, ela é importante para gases e não se aplica para líquidos, que é o foco da nossa apresentação. Neste tópico, vamos falar sobre a difusão dificultada em líquidos, mais precisamente quando temos difusão de solutos em poros preenchidos com solvente. Essa dificuldade acontece quando o tamanho do soluto é grande em relação ao diâmetro do poro. Nessas situações, o transporte de soluto sofre interferência por dois fatores principais: o atrito, que é causado pelo contato com as paredes do polo, e a restrição de espaço, já que o soluto encontra dificuldade para se movimentar em um espaço tão limitado. Por isso, o coeficiente de difusão precisa ser corrigido, e a equação utilizada é logo essa abaixo. Retomando o cronograma, nós iremos falar agora sobre os métodos de determinação de DAB. Ele pode ser obtido por técnicas experimentais ou por equações empíricas. Entre os métodos experimentais, temos a célula de difusão estática, o método da capilaridade e o método do cilindro giratório. O procedimento geral consiste em preparar um sistema com gradiente de concentração. Mede-se a variação de concentração com o tempo e utiliza-se a primeira ou a segunda lei de Fick para calcular o DAB. A vantagem é que os resultados são mais precisos para sistemas reais, mas a desvantagem é que essas técnicas são mais lentas e complexas. Existem algumas equações empíricas bastante utilizadas para estimar o DAB em líquidos. Aqui vamos destacar duas delas, a equação de Weissenberg e a equação de Stokes-Einstein. Começando pela equação de Weissenberg, que é especialmente útil quando estamos estudando a difusão de um soluto diluído em um solvente líquido. A equação é dada a seguir. Aqui, cada termo tem um papel importante. Φ é o fator de associação do solvente,
que corrige a influência das interações intermoleculares. mB é a massa molar do solvente, T é a temperatura absoluta, μ é a viscosidade do solvente, VA é o volume molar da espécie difusora. Essa equação é muito utilizada por ser prática e fornecer bons resultados para sistemas diluídos. A segunda equação que aparece no slide é a de Stokes-Einstein, que tem base mais teórica e é derivada da física estatística. Ela descreve o movimento de partículas esféricas em um meio viscoso, onde K é a constante de Boltzmann, T novamente é a temperatura absoluta, μ é a viscosidade do meio e R é o raio da partícula que está se difundindo. Essa equação é especialmente útil para partículas maiores, como proteínas, micelas ou nanopartículas em solução. Aqui nós trouxemos uma tabela com valores típicos de Φ, como o NaCl, ácido acético, etanol e glicerol, dissolvidos em água, que é o nosso solvente. Voltando ao nosso cronograma, agora falaremos sobre as aplicações e coeficientes de difusão. Aqui temos algumas situações cotidianas em que o DAB pode ser aplicado, como na biologia e na medicina, na engenharia de alimentos, no tratamento de água e na indústria farmacêutica. Sendo mais específica nas aplicações, principalmente na biologia e na medicina, o DAB é essencial para modelar a difusão de oxigênio e de nutrientes no organismo. Um exemplo clássico é a troca gasosa nos alvéolos pulmonares. Agora vamos ver uma aplicação prática e extremamente importante do coeficiente de difusão, a liberação controlada de fármacos na indústria farmacêutica. O DAB é uma ferramenta essencial para prever como um medicamento se comporta dentro do organismo. Ele nos permite entender a velocidade com que o princípio ativo se move através dos meios líquidos ou semissólidos, como sangue, fluidos corporais ou até mesmo a pele. Na prática, o valor de DAB ajuda a prever quanto tempo leva para o medicamento ser liberado e absorvido. Com esse dado, é possível modelar a difusão do fármaco em diferentes condições fisiológicas. Essas afirmativas são aplicadas em diversas formas farmacêuticas, como cápsula, adesivos transdérmicos e implantes. O controle da dosagem ao longo do tempo é crucial, especialmente para fármacos potentes ou de ação prolongada. Saber o DAB permite aos engenheiros e farmacologistas projetar sistemas que mantenham uma concentração terapêutica estável, evitando picos ou quedas bruscas na liberação. Portanto, o conhecimento do coeficiente de difusão não é só teórico, ele está diretamente ligado à eficiência e segurança de medicamentos, impactando diretamente a qualidade de vida de milhões de pessoas. Outra área que se beneficia bastante da estimativa do coeficiente de difusão é a engenharia de alimentos. Aqui, o conhecimento da difusividade é essencial para processos que envolvem transferência de massa em líquidos e sólidos úmidos, que são comuns em praticamente toda a cadeia produtiva de alimentos. Durante o processamento de alimentos, como na marinação de carnes, fermentação de massas ou na difusão de conservantes em vegetais em conserva, é o DAB que nos ajuda a prever quanto tempo uma substância leva para penetrar o alimento e atingir uma distribuição uniforme. Além disso, ele também é utilizado no controle de qualidade. Por exemplo, em produtos lácteos ou bebidas, o coeficiente de difusão é usado para estimar o tempo de validade, com base na migração de compostos voláteis ou deteriorantes. Na engenharia de alimentos moderna, há também aplicações mais sofisticadas, como encapsulamento de aromas e sabores. Saber o DAB permite projetar sistemas que liberam compostos aromáticos gradualmente, por exemplo, durante a mastigação ou cozimento, melhorando a experiência sensorial do consumidor. Ou seja, o DAB é um parâmetro fundamental que conecta ciência e sabor. Ele ajuda a garantir que o alimento seja seguro, saboroso e com boa durabilidade, do início ao fim da cadeia produtiva. O coeficiente de difusão também desempenha um papel muito importante no setor ambiental, especialmente nos processos de tratamento de água.
tanto para consumo quanto para reuso ou para descarte. Durante o tratamento, diversas etapas envolvem a transferência de massa entre fases, como quando um contaminante se move de uma fase líquida para uma membrana ou para uma partícula absorvente. O DAB nos permite prever a velocidade com que esse transporte ocorre, o que é essencial para otimizar o tempo e a eficiência do processo. Em sistemas de filtração por membranas, por exemplo, o valor de DAB afeta diretamente o desempenho, já que influencia a taxa de fusão de íons, moléculas orgânicas e até mesmo os gases envolvidos. Em reatores biológicos, como iodos ativados, o DAB também é utilizado para modelar o transporte de oxigênio e nutrientes até os micro-organismos responsáveis pela degradação da matéria orgânica. Nos projetos de estação de tratamento, a difusividade ajuda a definir as dimensões de tanques, tempos de residência e dosagens ideais, tornando o processo cada vez mais sustentável e economicamente viável. Portanto, conhecer o coeficiente de difusão em líquidos é indispensável para projetar sistemas mais eficientes, com menos consumo de energia e maior remoção de poluentes, contribuindo diretamente para a preservação ambiental e o acesso à água de qualidade. Agora, retomando o nosso cronograma, nós iremos comentar a resolução dos exercícios que nos foram propostos. O primeiro exercício pede para a gente calcular o coeficiente de difusão do N-butano e isobutano na fase gasosa, a 2 atm e 673 Kelvin. Para isso, usamos duas equações diferentes. A equação de Hirschfelder, baseada na teoria cinética dos gases, e a equação empírica de Fuller. A difusão gasosa acontece quando moléculas de diferentes gases se movimentam umas entre as outras. O coeficiente de difusão depende da temperatura, pressão, massas molares e volumes molares dos gases. Explicando então o método de Hirschfelder. Esse método é baseado na teoria cinética dos gases e usa uma forma da equação derivada da equação de Boltzmann, considerando gases diluídos, pressões moderadas a baixas, difusão binária entre dois componentes e interações moleculares representadas por um potencial tipo Lennard-Jones. O método de Fuller é um método empírico desenvolvido para estimar o coeficiente de difusão sem precisar de parâmetros mais sofisticados como sigma e epsilon. Ele é um método mais prático e versátil, muito utilizado na engenharia química. Essa análise é importante em reações com gases, como na isomerização de N-butano para isobutano sobre um catalisador. Saber a difusividade ajuda a prever se a reação é limitada por difusão ou pela cinética. Através do método de Hirschfelder, nós obtivemos o resultado de 1,47 vezes 10 na menos 5 metros quadrados por segundo. Já com o método de Fuller, obtivemos o resultado de 9,9 vezes 10 na menos 6 metros quadrados por segundo. Então aqui trouxe uma breve comparação dos resultados. A pequena diferença se dá pela forma como cada método trata as interações moleculares e os parâmetros usados. Hirschfelder é mais teórico, baseado em propriedades físicas, como diâmetro efetivo e energia de interação. Fuller é mais empírico, usando volumes de grupo. Agora, esse próximo exercício trata da transferência de massa que envolve a estimativa da difusividade de diferentes solutos em soluções diluídas líquidas. O objetivo é calcular o coeficiente de difusão de 4 sistemas diferentes e, no final, comparar um desses valores com dados experimentais. A difusividade do líquido, representada por DAB, pode ser estimada usando uma correlação empírica, que é dada na equação ao lado. Agora expondo os resultados. Na letra A, o DAB encontrado foi de 2,059 vezes 10 a menos 5 centímetros quadrados por segundo, que consistia no oxigênio e etanol a 293 Kelvin. Na letra B, que consistia no metanol em água a 283 Kelvin, o DAB encontrado foi de 1,345 vezes 10 na menos 5. Para C,
a área em etanol a 288 Kelvin, o DAB foi de 4,59 vezes 10 na menos 6. E por fim, o N-butanol em água a 288 Kelvin, o DAB foi de 7,36 vezes 10 na menos 6 centímetros quadrados por segundo. Logo faremos uma comparação com o apêndice. Por fim, comparamos esse último valor com o experimental retirado do apêndice do livro, que é DAB igual a 7,7 vezes 10 na menos 6. Como podemos ver, o valor estimado está bem próximo do valor experimental, o que valida o uso da equação empírica para essas condições. A correlação é útil para prever difusividades, quando os dados experimentais não estão disponíveis. Por fim, vamos resolver um exercício que calcula o coeficiente de difusão efetivo do hidrogênio gasoso em nitrogênio a 100 graus Celsius e 1 atm de pressão, considerando 4 diferentes configurações de porosidade. O objetivo é entender como a geometria e a estrutura do meio influenciam o transporte por difusão. A difusão em meios porosos pode ser influenciada por fatores como o diâmetro dos poros, a organização dos poros, se são paralelos ou aleatórios, a fração de vazios e o regime de difusão, molecular ou Knudsen. Utilizamos, basicamente, essas três equações principais exibidas ao lado, para a difusão molecular, para a difusão de Knudsen, quando o diâmetro dos poros é muito pequeno, e para a difusão efetiva em meios porosos aleatórios. Agora fazendo a comparação de resultados. Na letra A, que temos poros retilíneos de 100 angstroms em arranjo paralelo, nosso DAB foi de 0,062 vezes 10 na menos 6 centímetros quadrados por segundo. Na letra B, com os poros aleatórios de 100 angstroms em fração de vazios 0,4, o nosso DAB foi de 9,92 vezes 10 na menos 7 centímetros quadrados por segundo. Já na letra C, em que os poros são aleatórios de 1000 angstroms em fração de vazios 0,4, o DAB foi de 0,0664 vezes 10 na menos 6 centímetros quadrados por segundo. E na letra D, com os poros retilíneos de 20.000 angstroms em arranjo paralelo, o DAB foi de 7,36 vezes 10 na menos 6 centímetros quadrados por segundo. Com base nos resultados, vemos que a difusão é mais lenta em poros estreitos e aleatórios. A presença de poros retilíneos e maiores facilita a difusão. No caso de poros pequenos, a difusão de Knudsen domina, e já em poros maiores, a difusão molecular é a principal. Além disso, observamos que a difusão de Knudsen chega a representar até 75% da difusão total em certas situações. Agora, vou apresentar o exemplo 4, que trata da determinação do coeficiente de difusão do silano em uma mistura gasosa durante a deposição química de vapor em um wafer de silício. A mistura é rica em nitrogênio e as composições molares são dadas. Então, para começar o exercício, utilizamos a equação de Hirschfelder para encontrar os coeficientes de difusão binária. Eles estão apresentados a seguir. Esses valores são altos devido à alta temperatura e baixa pressão do sistema. Como o silano está muito diluído, ajustamos as frações molares dos outros componentes para uma base livre de silano. Assim, a nova fração molar do nitrogênio é 0,9849 e a do hidrogênio é 0,0151. Bom, por fim, substituímos os valores na equação de Weick para misturas gasosas diluídas. A fórmula combina as frações molares ajustadas e os coeficientes de difusão binária. Calculando, obtemos que o coeficiente de difusão do silano na mistura é 1,10 vezes 10 ao cubo centímetros quadrados por segundo. Ou seja, para misturas diluídas, a difusão do componente se aproxima da difusão binária nos gases do meio. Agora, vou apresentar o exemplo 5,
que trata da estimativa do coeficiente de difusão do etanol em uma solução diluída de água a 10 graus Celsius. Esse exemplo é importante porque mostra como aplicar uma equação empírica para obter o valor de DAB em líquidos. Começamos o exercício calculando o volume molecular do etanol a partir das contribuições dos átomos. Nosso cálculo resultou em um volume de 59,2 cm³ por mol. Com o volume molecular calculado, reunimos os outros parâmetros: temperatura de 283 kelvins, viscosidade da solução de 1,45 centipoint, o Φ da água, que é 2,26, a massa molar da água, que é 18, e todos esses valores serão inseridos na equação mostrada a seguir. Fazendo os cálculos do slide anterior, chegamos em um DAB de 7,96 vezes 10 na menos 10 metros quadrados por segundo. Este valor teórico está bem próximo do valor experimental, de 8,3 vezes 10 na menos 10 metros quadrados por segundo, o que mostra a validade da equação. Por fim, é interessante comparar este valor com a difusividade do etanol no ar, que é da ordem de 0,118 cm² por segundo, ou seja, 2 ordens de magnitude maior do que em líquidos. Isso mostra como a difusão em gases é bem mais rápida. Também é importante observar que o DAB e DBA não são iguais em líquidos, como são iguais em gases. E para fechar a nossa apresentação, trouxemos um tópico de recapitulação e considerações finais. A difusão é um processo universal que rege o comportamento de moléculas em sistemas líquidos. Compreender o DAB é essencial para o projeto e controle de operações industriais, biológicas e ambientais. Com essa atividade, proposta pela professora Cíntia Soares, observamos que dominar os fundamentos da difusão é dominar a base da transferência de massa. Muito obrigada pela atenção. A seguir, as nossas referências.